No vídeo anterior, falamos sobre como as redes neurais são capazes de auxiliar no diagnóstico de doenças. Mas e quanto ao tratamento? Logo que a radiação X foi descoberta no século XIX, as imagens de raio-x começaram a ser utilizadas para diagnosticar diversas doenças e, com a mesma rapidez, percebeu-se o caráter destrutivo desse tipo de radiação para tumores. Em 1896, o estudante de medicina Emil Grube percebeu como a radiação poderia ser utilizada para destruir o câncer. E quando nas áreas de física e química Marie Curie ganhou o Prêmio Nobel pela descoberta dos elementos polônio e rádio, o uso da radiação para o combate do câncer começou a se disseminar. No entanto, por muito tempo, a falta de recursos e a falta de conhecimento a respeito dos efeitos prejudiciais da radiação impediu que os devidos cuidados fossem tomados durante o tratamento. Hoje, esses cuidados constituem um dos maiores desafios dos físicos médicos que trabalham na área da radioterapia. Dessa forma, como os físicos médicos vêm utilizando o conhecimento adquirido em computação para tratar os pacientes de maneira mais segura? Como a inteligência artificial é introduzida nesse campo? É justamente sobre isso que iremos conversar no vídeo de hoje. Inicialmente, a radiação começou a ser utilizada para tratar o câncer a partir de uma técnica chamada braquiterapia. Braque, que vem do grego, indicando a ideia de proximidade. A braquiterapia pode ser considerada uma radioterapia interna. Ela trata o tumor a partir da aproximação da fonte de radiação e a região que precisa ser tratada. Como no início do século XX os riscos da exposição à radiação não eram tão conhecidos, o tratamento muitas vezes causava complicações, prejudicando os tecidos não comprometidos. E prejudicava, inclusive, o profissional que realizava o procedimento. Com o tempo, percebeu-se que a interação da radiação é diferente para tecidos saudáveis e tecidos doentes. No entanto, apesar de as duas regiões terem respostas biológicas diferentes, a parte mais saudável não necessariamente está mais segura. Por conta disso, foi preciso desenvolver formas de aplicar a radiação que poupassem os tecidos sadios e prejudicassem, predominantemente, o DNA das células tumorais, para que elas não se reproduzissem. Desde então, cada nova tecnologia inserida no campo da radioterapia tem como principal objetivo poupar ao máximo os tecidos saudáveis, destruindo apenas as células tumorais. Em meados do século XX, por exemplo, as bombas de cobalto começaram a ser utilizadas, marcando o início da teleterapia, uma modalidade em que a radiação é emitida a uma distância considerável do paciente. Essas bombas emitiam radiação a partir de pastilhas de césio ou cobalto, que por apresentarem certa instabilidade, com o tempo foram substituídas por aceleradores lineares. Esses aceleradores começaram a ser introduzidos na medicina para o tratamento de câncer, pela vantagem de eles produzirem a radiação na hora do tratamento. Mas o que tudo isso tem a ver com inteligência artificial? Bem, o uso de redes neurais convolucionais se tornou importantíssimo para o diagnóstico por imagem de algumas doenças, como vimos anteriormente. Com a introdução de tecnologias para a captura de imagens médicas, como tomografia computadorizada e a ressonância magnética, a radioterapia convencional se transformou, aos poucos, e hoje temos técnicas como a radioterapia de intensidade modulada e a radioterapia guiada por imagens. A radioterapia de intensidade modulada, ou IMRT, é um tipo de teleterapia capaz de mudar a intensidade de radiação ao longo de um feixe. A vantagem disso é que a técnica pode minimizar a dose de radiação em tecidos não comprometidos. As imagens são feitas previamente para guiar o processo e garantir que as doses de radiação sejam entregues com maior precisão. Quando comparada com a radioterapia tradicional, a radioterapia guiada por imagens oferece muitas e muitas vantagens, uma vez que ela consegue entregar doses de radiações bem maiores em um espaço de tempo muito menor, e permitirem assim um maior controle pelos responsáveis na hora do tratamento. O tratamento guiado por imagens do paciente pode ser feito em tempo real. Na radioterapia tridimensional conformacional, por exemplo, para que seja possível obter uma dimensão volumétrica do órgão e do tumor que precisa ser tratado, os aparelhos de captura de imagens permanecem dando voltas de 360 graus em torno do paciente. As imagens são geradas enquanto a radiação é emitida pelo acelerador linear e, assim, permitem o monitoramento da região do órgão antes, durante e até mesmo após o procedimento. E por que isso é importante?
Por mais que o paciente tente permanecer imóvel durante o procedimento, pode ser que alguns movimentos involuntários ocorram durante a emissão da radiação. Desse modo, se algum desalinhamento é detectado, podemos fazer com que a máquina reposicione a mesa do paciente e a radiação volte a atingir o tecido comprometido com maior precisão. As imagens feitas antes do tratamento são capazes de diminuir os erros e as incertezas referentes à geometria da região tratada e, durante o tratamento, essa técnica possibilita até mesmo a verificação de mudanças referentes à localização ou ao tamanho do tumor. Além disso tudo, temos que considerar a movimentação dos órgãos do paciente, por exemplo. E quanto à respiração? Sabemos que uma pessoa pode ter de 12 até 16 ciclos respiratórios por minuto, e isso depende de diversas características físicas da própria pessoa. Assim, como podemos poupar os tecidos das pessoas com inteligência artificial? No vídeo anterior, explicamos que as redes neurais tomam decisões conforme as informações recebidas do meio externo, certo? Através das imagens obtidas do corpo do paciente, as redes neurais convolucionais podem ser utilizadas para ensinar a máquina a verificar e prever padrões individuais de comportamento de cada paciente. Dessa forma, ela também é capaz de guiar o feixe de radiação conforme o movimento dos órgãos durante o tratamento. Em resumo, os algoritmos desenvolvidos podem ajudar no contorno, controle de qualidade e posicionamento do feixe. Gostou do conteúdo? Curta o vídeo, compartilhe e não se esqueça de assistir os outros vídeos do canal.